Fala, meus queridos! Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus a todos os nossos ouvintes aqui do nosso Café com Palavra. Seja muito bem-vindo, já chegando nesse nosso devocional dessa quinta-feira, é isso mesmo, quinta-feira hoje, feriadão, dia 19 de junho. Deus abençoe você poderosamente, você que hoje está em casa, descansando com a sua família, você que talvez foi trabalhar. Deus abençoe a sua quinta-feira, que seja repleta de muita bênção, repleta de muita vitória, de muita conquista. Que o Senhor abençoe você e toda a sua família. Estamos aqui na nossa manhã abençoadora, tá certo? Todos vocês já sabem que de segunda a sexta, 7 horas da manhã, temos o nosso encontro marcado, que é o nosso Café com Palavra. Tem pessoas que falam, pastor, eu não consigo mais iniciar o meu dia sem ouvir o Café com Palavra. Isso é bom demais. Então você que está chegando, já chega chegando, já dá um bom dia aí para todo mundo, já cumprimenta essa família linda, essa comunidade maravilhosa chamada Café com Palavra. Esse lugar é um lugar de bênção, esse lugar é um lugar de vitória para a sua vida, tá certo? Lembrando que todos os dias existe uma palavra rema, uma palavra profética que você precisa colocar aí nos comentários. Você precisa. Assumimos esse compromisso ontem. Você que faz parte do Café com Palavra, coloca aí, tá certo? A palavra rema de hoje, que você vai colocar nos comentários é: eu nasci para vencer. O meu coração, gente, transbordou com essa frase hoje. Eu nasci para vencer. Coloca nos comentários aí, coloca isso. Eu nasci para vencer. Falar isso, gente, é muito mais do que uma palavra de afirmação. Falar isso é uma palavra profética. Essa palavra vai de encontro aos seus sonhos, aos seus projetos, a tudo aquilo que você vai viver nessa terra. Então diga, eu nasci para vencer. Diga isso, coloque nos comentários, bata no peito, declare na sua vida isso. Você nasceu para vencer. Nós estamos na série Padrões Repetitivos Negativos. Tudo aquilo que se repete de forma ruim em nossas vidas. Quantos padrões, hein, gente? Já deu para identificar alguns aí? Quantos padrões de vícios, costumes ruins, coisas que nos perseguem desde a infância, coisas que nós não conseguimos nos desprender. Talvez é a mente escassa da família lá. O pai não prosperava, o pai vivia endividado, o pai vivia se escondendo porque não conseguia pagar as dívidas, a mãe vivia do mesmo jeito e hoje nós estamos repetindo os mesmos padrões de escassez, de pobreza, de dívidas. Talvez são os costumes de mentir. É só uma mentirinha, mas meu pai mentia também, eu estou no mesmo jeito, mentindo. Quais são os padrões que têm se repetido, que você conseguiu identificar? Coloca nos comentários aqui. Pastor, eu consegui identificar que o padrão que eu repito é de desistir rápido das coisas, é de começar os cursos e não fazer nada. Os padrões que eu repito é igual minha mãe, de ficar calada. Quando é para eu falar, muitas das vezes eu sofro calado e acabo não falando e fico chateada. Quais são os padrões? Coloca aí nos comentários. Coloca aí que é muito importante. Eu quero pedir também para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, isso mesmo, se inscreva aqui. Tá vendo esse botãozinho inscrever? É gratuito, você faz isso de forma gratuita. Após se inscrever, você vai dar um like. E esse like todos vocês podem dar, até que já é inscrito, pode dar o like também aí. Esse like ele ajuda. O YouTube, ele entende, esse conteúdo é um conteúdo bom, é um conteúdo que as pessoas estão gostando. Esse like quer dizer gostei, pode recomendar. Quando você faz isso, gente, você me ajuda a evangelizar. Esses dias eu falei com uma mulher do estado do Rio de Janeiro, que falou para mim, olha pastor, chegou para mim aqui no meu celular o Café com Palavra, e ela me procurou, vai inclusive fazer terapia com a gente, precisando de ajuda. Eu tenho certeza, gente, que você é o responsável por isso, pelo Café com Palavra chegar a outras pessoas em outros estados, em outros lugares, e as pessoas, consequentemente, estão sendo ajudadas e abençoadas através de você. Então, quando você faz isso, você nos ajuda a propagar o Evangelho, a levar ajuda espiritual, emocional para todas as pessoas que precisam. Combinado? Vamos para o nosso texto bíblico de hoje. Hoje eu quero falar sobre pessoas que repetem padrões que fazem ela enfraquecer. Pessoas que estão indo bem na vida, gente, está indo bem, a gente pensa, agora vai decolar, agora essa pessoa achou os trilhos, agora ela vai caminhar, e de repente a pessoa fraqueja, de repente a pessoa fracassa, de repente você vê a pessoa caída, desanimada novamente. Já lidou com alguém assim?
Olha, quando parece que vai, olha, agora eu ajudei, agora eu conversei, depois dessa conversa que eu tive com fulano, ele entendeu, pastor, acho que agora vai. Passam 2, 3 semanas, um mês, você vê a pessoa caída de novo. Quero falar sobre pessoas assim, pessoas que desistem do propósito, pessoas que fraquejam no meio do caminho, tá certo? Vamos ler a palavra do Senhor? Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso de número 28. A palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas? Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando ele reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Uau! Queridos ouvintes, queridos irmãos e irmãs aqui do nosso Café com Palavra, hoje eu quero falar sobre esse personagem bíblico, Pedro. O personagem bíblico dos discípulos de Jesus que mais chamou a atenção. Vamos ver a Bíblia falar sobre todos os personagens, sobre todos os discípulos, porém Pedro é aquele que mais chama a atenção, tanto pelo seu temperamento, quanto das vezes pelos seus impulsos. Pedro era alguém totalmente impulsivo, agia por impulsos muitas das vezes. Muitas das vezes vamos ver Pedro agindo por impulso, Pedro agindo de forma totalmente precipitada em relação aos problemas e às situações. E todas as vezes que Pedro se precipitava e dava errado, gente, dentro de si, dentro do seu coração, vinha um sentimento de incapacidade, de impotência: eu não sou capaz, eu não vou dar certo para nada, eu não levo jeito para as coisas. Talvez essas frases você tenha falado para você. Eu nasci para estragar tudo, depois que eu nasci, tudo deu errado. Olha, eu acho que eu devo ser o culpado pelo erro na casa dos meus pais. Pensamentos como esse, gente, permeiam a mente e o coração de pessoas que têm padrões repetitivos negativos. Esse texto bíblico aqui é interessante, que diz que Jesus sobe para o monte e ele ordena que os discípulos entrem no barco. Os discípulos entram no barco e Jesus não está com eles, está em outro lugar. E nós sabemos que Pedro era pescador. Nós falamos, inclusive, sobre a pesca maravilhosa. Falamos sobre Pedro aqui na terça-feira. Você ouviu a mensagem de terça-feira? Escuta lá. Essa semana todinha é esse tema, padrões repetitivos negativos. Então Pedro, ele tinha sua origem na pesca. Automaticamente, se ele sabia pescar, ele sabia navegar, ele sabia velejar, ele entendia de barco. O mar da Galileia era a sua segunda casa, ele sabia muito bem como lidar ali no mar da Galileia. Gente, é impossível eu falar de Jerusalém, eu falar do mar da Galileia, dos lugares onde Jesus fez milagre, e a minha mente não... e voltar nesse lugar tão maravilhoso. Estive lá, você que é novo aqui no canal talvez não sabe, eu estive lá no mês de março, gente, e tive a oportunidade, um privilégio único. Eu sou grato, muito grato a Deus. Eu vou morrer agradecendo a Deus pelo privilégio de conhecer Jerusalém e navegar também no mar da Galileia. Eu estive no mar da Galileia navegando, tem um passeio turístico que faz pelo mar da Galileia, e o tempo que eu estive ali naquela embarcação, eu lembrando dali dos milagres que foram feitos nesse mar da Galileia, um lugar tremendo. Inclusive foi aí que eu estou contando essa história, foi nesse mesmo local que eu estou contando essa história. O texto diz, irmãos, que enquanto os discípulos estão velejando, navegando, acontece uma grande tempestade. Acontece uma grande tempestade. O mar da Galileia, gente, vale a pena falar aqui, não é um mar de verdade, é um lago, mas é um lago muito extenso e muito grande. Na nossa mente a gente pensa, mar da Galileia deve ser como a praia, como o mar, Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Pacífico. Não, é um lago, gente, gigantesco. Vale a pena eu falar sobre essa curiosidade, muitos de nós temos dúvidas sobre isso. Pois bem, acontece uma tempestade muito grande. O barco começa a balançar por conta dessa tempestade terrível, e diz o texto bíblico, irmãos, que os discípulos vão entrando em desespero, obviamente. Como eu disse, é um lago, mas é um lago muito grande, gente, muito grande. O passeio que a gente faz lá
fizemos no Mar da Galileia, tem a duração de mais ou menos 1h30, 2 horas. Eu não preciso agora o período do passeio, mas é muito longo, é muito longo. Para falar lago, a gente pensa em algo pequeno, mas é muito extenso. Enfim, quando começa a tempestade, ir a nado, gente, até a polpa, ir a nado até a terra firme é algo praticamente impossível. Então os discípulos se desesperam neste momento e vão tentando estabilizar o barco. Isso nos lembra da primeira tempestade que eles passaram, e a primeira tempestade Jesus estava no barco deles. Então, com certeza, gente, os gatilhos vêm na mente dos discípulos. Lembram aquela vez que nós estávamos no barco e teve a tempestade? Pelo menos o mestre estava no barco. Dessa vez, o mestre não está. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para você quantas vezes coisas têm se repetido na sua vida. Quantas vezes você tem se visto em situações que parece ser um déjà vu, uma situação que já aconteceu, voltando novamente para te atormentar. Quantas guerras você tem enfrentado e muitas das vezes em meio a essas guerras você pensa, meu Deus, a primeira quase que me matou, agora eu não vou aguentar de novo. Eu engravidei a primeira vez e o homem me largou, eu consegui vencer, mas arrumei o segundo homem na minha vida e ele me largou também grávida. Eu não vou suportar essa segunda pancada que a vida está me dando. Quantas das vezes, olha, eu perdi o emprego desse jeito, estava endividado, agora eu voltei, tornei a perder o emprego de novo. Quantas das vezes coisas estão se repetindo da sua vida e cada vez parece que estão pior. O Senhor Jesus manda dizer para ti, haverá provisão de Deus chegando na sua vida. Haverá vitória de Deus. Não é porque a primeira vez foi lamentável que a segunda será também. Não, muito pelo contrário. Deus está trazendo providência. Deus está trazendo um tempo novo sobre a sua vida. Então somente creia nisso. Quando os discípulos se dão conta, gente, eles olham e veem Jesus vindo sobre eles, andando sobre as águas. A princípio eles não reconhecem, porque uma coisa é interessante. Quando estamos sob o domínio do medo, quando estamos sobre um alto índice, um alto nível de estresse, o nosso poder de raciocínio, ele diminui. Já percebeu quando você está vivendo um momento de nervosismo, um momento de pressão, a respiração fica ofegante, respira mais rápido. Geralmente quando estamos nervosos, você que tem crise de ansiedade, escute isso que eu vou falar. A respiração fica mais rápida. Automaticamente a quantidade de oxigênio que precisa chegar no cérebro, ela chega comprometida. E por chegar comprometida, as decisões que tomamos não são decisões coerentes, porque estamos sob um grande nível de estresse. O cortisol está muito forte sobre o nosso organismo. Então, naquele momento, devido ao estresse que eles estão passando, quando você tem crise de ansiedade, é mais ou menos assim. Você respira rápido demais, aquele aperto no coração, as mãos começam a formigar, o corpo começa a balançar, não é mais ou menos isso? Parece que vai morrer, parece que vai dar um treco, parece que vai dar uma coisa muito ruim. Você não consegue raciocinar, não consegue pensar, não consegue ter o discernimento das coisas. Não é isso que você, não é assim que você sente? Alguém já teve crise de ansiedade? Coloca nos comentários aqui abaixo. Pastor, eu já tive crise de ansiedade. É bem assim. Se tiver mais sintomas, coloca também para você ajudar pessoas, que às vezes tem gente que não sabe que tem crise de ansiedade. Coloca aí nos comentários. Os discípulos estão praticamente vivendo uma crise de ansiedade por conta dessa tempestade terrível e de ver alguém andando sobre as águas. Isso apavora esses homens. E Jesus grita lá de longe, sou eu, não temais. Sou eu que estou aqui. Eles pensam que era um fantasma, gente. O nosso cérebro às vezes quer pregar peças em nós. O nosso cérebro às vezes quer que nós nos enganemos com situações. Inclusive os padrões repetitivos negativos, gente, é o nosso cérebro tentando nos manter no mesmo lugar, com os mesmos pensamentos, com os mesmos problemas. O número de pessoas que eu converso e fala, pastor, eu estou vivendo isso de novo, eu já vivi isso. Eu já passei por essa crise, eu já passei por esse problema, eu já enfrentei essa dificuldade outras vezes e está voltando de novo. Pastor, parece que eu não saio desse ciclo. Eu consigo quitar minhas dívidas, passa um tempo, eu estou endividado de novo. Eu consigo resolver o problema, estou com o problema de novo. É tempo de quebrar esse ciclo. O convite de Jesus para você é quebrar esse ciclo na sua vida. E Pedro, gente, quando veio Jesus dizer que era ele, Pedro falou, Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir sobre as águas. Deixa eu ir aí. Me permita ir com você, então. Se é o Senhor, eu quero ir aí. Jesus olhou para Pedro e falou, então vem, Pedro.
Vem, Pedro, disse Jesus. Vem então, pode vir. Pedro, gente, é conhecido na Bíblia como uma das pessoas que repetia os padrões repetitivos de impulso. Os padrões repetitivos na vida de Pedro era impulso, ele agia por impulso. Tem alguém no nosso grupo aí, tem alguém me ouvindo neste momento que age assim? Ah, meu Deus, quando eu vi já tinha falado. Quando eu vi já tinha feito, passei os pés pelas mãos. Ixi, acabei com tudo. Olha, eu não esperei nem saber o que era e quando eu vi já tinha falado. Tem alguém assim? Pedro era conhecido por ser alguém totalmente impulsivo. Ele agia por impulso, ele agia sem pensar. Ele tomava as decisões no calor do momento. E quantas das vezes tomamos decisões assim? Apertou alguma coisa, a gente já corre para o agiota, a gente já corre para o empréstimo bancário. Às vezes dá até para resolver, é só esperar uma semaninha, tem um dinheiro para entrar, mas a gente naquele momento da pressão, a gente vai lá e recorre a algo que traz problemas futuros na nossa vida. Pedro nos lembra pessoas assim que agem por impulso, que termina casamento no calor da briga e depois para e se arrepende. Olha, se eu tivesse esperado um pouco mais, se eu tivesse conversado, se eu tivesse tido um pouco mais de paciência. Quantas pessoas que eu conheço, gente, que se precipitaram em situações e acabaram com coisas que dava para consertar, que dava para resolver, que fecharam portas na sua vida que não deveriam ter fechados. Era só uma crise, você achou que era o final, você colocou o ponto final em histórias que não terminaram. Pedro é o tipo de pessoa que agia muitas das vezes por impulso. Atitudes tomadas por impulso são terríveis, porque o impulso passa. A raiva que você está sentindo naquele momento, ela passa, mas a consequência das atitudes que você tomou, ela permanece. O erro que você cometeu no momento de estar com a cabeça quente, de estar nervosa, de estar nervoso, esse erro vai te consumir, vai ficar na sua mente, tá vendo? Você está assim porque você fez, você falou, a culpa é sua. Quantas das vezes estamos sendo condenados por coisas que fizemos? E o pior, gente, se repete o ciclo. Já aconteceu isso comigo uma vez, pastor, eu me precipitei de novo, e de novo, e de novo. Pessoas precipitadas tendem a se precipitar em tudo, gente. Desde as decisões maiores às decisões menores. Tende a ter essa precipitação. E depois são consumidos pelo sentimento de culpa, que é o pior sentimento que existe, gente. No caso de Pedro aqui, o impulso dele trouxe a ele um sentimento de culpa muito grande. Muitas das vezes. Dias antes dessa tempestade, vamos ver Jesus falando com os discípulos que ele ia ser entregue nas mãos dos homens, coisa tal. E Pedro toma a frente de Jesus dizendo, olha, você não vai ser entregue coisa nenhuma. E Jesus olha para Pedro e falou, para trás de mim, Satanás. Nós vamos ver Pedro, gente, nesse momento aqui, descendo do barco com toda a confiança. Pedro parecendo que estava seguro de si. Ele desce do barco, ele chega a dar alguns passos, mas de repente ele olha o vento. Ele olha a tempestade, ele olha o problema e ele começa a afundar. Não era a primeira vez que Pedro fracassava nas suas tentativas. Não era a primeira vez que Pedro dava errado nas coisas que ele tentava fazer. Isso se repetia. Inclusive, quando Jesus foi preso, ele vai lá e corta a orelha do soldado. Antes de Jesus ser preso, ele nega Jesus. Pedro é o tipo de pessoa, gente, que muitos olham e já não acreditam mais. Sabe aquela pessoa que faz sempre coisa errada e me desculpa. Passa de novo, me desculpa. Na outra semana, me desculpa. No mesmo dia, olha, me desculpa. Ah, pastor, pelo menos pede desculpa. Tudo bem, mas melhor seria se tivesse o equilíbrio emocional para não pedir desculpas. Porque chega uma hora que, por mais que a desculpa é um pedido nobre, gente, as pessoas deixam de acreditar. Talvez tem gente que está sendo, vai ver você desacreditado já. Porque você sempre fala na mesma coisa e pede desculpa. Comete os mesmos erros e pede desculpa, já não está mais colando, não estão mais acreditando em você. Você está sem credibilidade, sem moral, que é o português claro. Hoje Jesus quer resgatar isso na sua vida. Chega de repetir padrões negativos que te deixam envergonhado, envergonhada. Padrões que fazem você se sentir mal, que faz você não se sentir respeitado nem pelos próprios filhos. Quantas das vezes você fala, vou parar de beber e chega bêbado em casa, seus filhos te veem assim. Vou parar de usar drogas, vou parar de fazer tal coisa e continua fazendo e não consegue. O convite de Jesus para você é isso, abandone os padrões repetitivos que estão destruindo você.
Nessa quinta-feira de feriado é tempo de você construir novos padrões na sua vida. É tempo de você olhar para você e falar: eu não quero mais isso, eu não quero mais repetir essas coisas ruins. Eu quero viver um projeto novo, algo novo de Deus na minha vida. O convite é para você viver algo novo. Você que recebe essa palavra hoje, coloca aí nos comentários: eu recebo essa palavra. Eu aceito viver algo novo. Eu não quero mais repetir padrões de fracasso. Eu quero construir uma história de vitória. É isso. Não quero mais padrões de fracasso, de vergonha, na mesma queda, no mesmo erro ou em coisa semelhante. Eu quero construir uma história de vitória. Porque para você que quer, eu quero orar por você neste momento. Coloca a mão sobre o seu coração. Preciso orar por você. Eu quero orar, eu quero abençoar você nesta manhã de hoje. Vamos orar nesse momento. Coloque a mão sobre o seu coração. Você que está cansado de repetir os mesmos padrões, que quer viver algo novo, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero abençoar você nesta manhã de hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, estamos diante de uma semana, Senhor, profética, uma semana, Senhor, onde nós decidimos dar ponto final em padrões repetitivos negativos. Quantas das vezes estamos vendo coisas se repetir, erros se repetirem, Senhor. Por mais que nós lutemos, estamos tentando abandoná-los, parece que é mais forte do que nós. Mas hoje, através do Teu Espírito Santo e desta palavra, ajuda-nos, ó Pai, a dizer não a esses padrões. Ajuda-nos, ó Deus, a ser fortalecido em Ti, ó Deus, e negligenciar, recusar, rejeitar todo padrão que quer se repetir sobre a nossa vida e nos levar ao buraco, a um sentimento de culpa, a um sentimento de incapacidade, a um sentimento, Senhor, de baixa autoestima. Ajuda este homem, esta mulher nesta manhã. Derrama a Tua bênção, a Tua graça, a Tua sabedoria. Eu te peço neste momento, abençoe este Teu filho, essa Tua filha, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Respira fundo aí, meu irmão, minha irmã. Aquele sorrisão 915, cadê o sorriso de orelha a orelha? Você não vai mais repetir esses padrões, vai viver algo novo em Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que a sua quinta-feira seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Beijo no seu coração, estamos juntos, até amanhã, sexta-feira, onde falaremos sobre algo profético, sobre a sua vida também, sobre esse tema. Deus abençoe.